Vamos começar, então. Altíssimo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Pai e Mãe presente em nosso coração, pedimos a permissão para realizarmos mais esse serviço espiritual, neste dia sagrado, neste ambiente sagrado virtual, na presença dos nossos queridos irmãos, dos três planos, mental, astral e físico, todos comungando em Cristo para que possamos acessar o caminho, a verdade e a vida. Saudamos aos bem-amados mestres da grande fraternidade branca universal, bem-amado mestre Elmória e seu complemento divino, bem-amado mestre Lanto, Confúcio e seus complementos divinos, bem-amada mestra Rovena e seu complemento divino, mestre Serapis Bey e seu complemento divino, mestre Larion e seu complemento divino, mestra Amada e seu complemento divino, bem-amado mestre Saint-Germain e seu complemento divino, Deus da Pórcia, da Justiça e da Oportunidade. Saudamos os 7 Elohim, 7 arcanjos e seus complementos divinos. Saudamos a todos os mestres que, mesmo não citados, irão colaborar conosco no dia de hoje. Especialmente o bem-amado mestre Melquisedeque, que nos assiste espiritualmente nesse trabalho. Lembrando que mestre Melquisedeque, ele dirige a ordem de Melquisedeque. E graças a ele, Abraão foi abençoado para poder realizar a obra divina que lhe foi dada. Saudamos nossos mentores, instrutores e guias espirituais. Saudamos, enfim, a todos aqueles que, mesmo não mencionados, estarão conosco nesse trabalho. A todos agradecemos e abençoamos. Rogamos agora aos mestres divinos do 7º raio, violeta, para que nos permitam o uso do fogo violeta. Antes, façamos uma respiração profunda para nos alinharmos e nos tornarmos receptivos ao influxo divino. Respiramos o alento do Cristo da nova era, abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo da era de ouro, abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era da liberdade. Abençoamos o nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Bem-amado Mestre Saint-Germain, bem-amada deusa Pórcia da Justiça e da Oportunidade, Elohim Arturos e Diana, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, rogamos a permissão para o uso do fogo violeta. Ao mesmo tempo em que rogamos ao bem-amado Arcanjo Miguel para que posicione à nossa volta, acima de nós e abaixo de nós, um escudo de proteção azul invencível contra qualquer influência indevida que pudesse afetar o nosso trabalho no dia de hoje. Pedimos a bem-amada deusa Astreia com seus anjos da espada azul flamejante que se
encarregue de direcionar a todos os que precisarem de tratamento nos mundos internos. Bem-amado Mestre Saint Germain, pedimos novamente a permissão para o uso do fogo violeta. Fogo violeta das milhares de sóis, desce, desce, desce. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta, atue intensamente nos nossos 4 corpos inferiores. Corpo mental inferior, transmutando todos os pensamentos deletérios, involutivos e negativos, para que a perfeição divina more permanentemente em nosso corpo mental inferior. Fogo violeta da misericórdia divina, atue agora em nosso corpo astral, que é também chamado de perispírito, transmutando todas as emoções negativas, involutivas, deletérias, para que apenas a perfeição vinda da misericórdia divina possa habitar no nosso corpo astral. Fogo violeta, atue agora em nosso corpo etérico, que é o nosso corpo da memória, que é o nosso corpo da energia, transmutando todas as imperfeições, desfazendo todos os nós emocionais, todos os engramas, todas as bolhas, tudo aquilo que impeça que a perfeição divina se instale em nosso corpo etérico. Fogo violeta da misericórdia divina, atue agora intensamente em nosso corpo físico, em todas as células do nosso corpo físico, em todos os órgãos do nosso corpo físico, trazendo a harmonia e a perfeição divina para os nossos corpos físicos. Que os nossos corpos se revitalizem pela ação do fogo violeta, que todas as nossas criações evolutivas, de vidas passadas e desta vida, se transmutem para que os pontos de luz, então presentes nessas criações, possam ser reintegrados em nossa natureza divina. E que o fogo violeta nos guie para que, doravante, possamos aplicar esses pontos de luz da nossa natureza interior em apenas boas criações, não gerando karma, mas produzindo o dharma, gerando cada vez mais méritos e reduzindo os deméritos. Este é o jogo da vida, aumentar os méritos e reduzir os deméritos. Fogo violeta da misericórdia divina, envolvo agora os 4 corpos inferiores no fogo violeta da misericórdia divina, colocando os 4 corpos no diapasão da nossa divina presença. Eu sou o santo ser crístico do nosso corpo causal, que é o nosso mental superior, fazendo com que esse sistema de 7 corpos seja uno na adoração ao Pai Criador, aquele Pai que, por ser Deus, também nos criou como deuses, a sua imagem e semelhança. Vamos honrar a criação que Deus nos fez e agirmos com a perfeição do Pai que está no céu, como Cristo nos ensinou. Fogo violeta da misericórdia divina, com essa intensidade
flamejante do fogo violeta e espirais flamejantes a partir dos nossos 4 corpos inferiores e dos 3 superiores, vamos irradiar uma potente onda de fogo violeta que invada todo o recinto onde estivermos, todo prédio onde se encontre esse recinto, a toda a cidade, a todo estado onde estamos, nosso querido Brasil, e se expanda além do Brasil para todo o hemisfério sul, hemisfério norte, indo para todo o planeta Terra, beneficiando todos os seres da mesma forma, transmutando em cada ser, em cada ser humano, cada animal, cada ser de todos os reinos, elemental, angélico, humano, reino animal, reino vegetal, reino mineral, todas as coisas, todos os seres presentes no planeta Terra sejam abençoados agora pelo bem-amado fogo violeta, o bem-amado Mestre Saint Germain. Fogo violeta. O planeta inteiro está com a cor violeta da liberdade. Teremos 2000 anos de Era do Ouro, graças à ação do fogo violeta da misericórdia divina. Planeta Terra este que estará sob exame em breve do Conselho Kármico, e por isso devemos rogar para que as nossas faltas, que ainda não estejam transmutadas, sejam perdoadas pela misericórdia divina, que possamos continuar neste planeta servindo a causa da liberdade do Mestre Saint Germain, a causa espiritual, fazendo com que a humanidade avance decisivamente para a era da espiritualidade e que o espiritual e o material finalmente se unam, que as religiões, as filosofias, as ciências finalmente tenham o mesmo propósito de, no final, adorar o grande Criador do Universo. Em nome de Adonai, agradecemos, pedindo que Ele nos abençoe a todos do planeta Terra. Fogo violeta da misericórdia divina. Temos uma missão, todos nós, de irradiar o fogo violeta para além do planeta Terra, numa espiral violeta que agora abrange a nossa querida Lua e, além da Lua, indo até o centro do sistema solar, o nosso Sol de Hélice e Vesta, irradiando para todos os planetas do sistema solar, indo para a nossa galáxia inteira, irradiando, se intensificando, indo até o Sol central da nossa galáxia, e lá reverenciamos aos deuses que comandam amorosamente a nossa galáxia, o Sol Alcione, e vamos além da nossa galáxia, e no caminho irradiando o fogo violeta para todos os planetas e sistemas que encontramos no caminho, todas as galáxias, e na imensidão do cosmos localizamos a ilha nuclear de luz, onde mora o Criador. Nos aproximamos, somos recebidos pelo bem-amado Mestre Melquisedeque, que nos assiste espiritualmente, e podemos ver que em nossa companhia estão outros seres, como nossos antepassados, pessoas
que já não estão no plano físico, mas estão espiritualmente presentes, anjos, Elohim, Deva, todos os seres de todos os três reinos, elemental, angélico e humano, para sermos todos abençoados pelo Criador, nosso Pai, que, com a sua misericórdia, nos permite fazer esta visita a Ele, embora saibamos que Ele está presente todo o tempo, em tudo no universo, inclusive dentro de nós mesmos. Mas essa viagem é importante porque a nossa consciência precisa ser ampliada para conter o universo inteiro. Se nossa consciência, o nosso campo de força, não contiver o universo inteiro, não teremos uma expansão da consciência no ritmo de expansão do universo, que é maior do que a velocidade da luz. A grandiosidade da obra divina, Deus nos permite contemplar nessa pequena viagem. Vamos nos aproximando do trono do Pai, sabendo que a energia de Deus Pai Todo-Poderoso é atenuada para que possamos suportar a sua presença. Vamos inclinar nossas cabeças para o Senhor que está no trono, o Cristo, Espírito Santo. E vamos fazer uma pequena oração silenciosa para o nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida que nos deu, um dia Ele nos criou, e pela consciência de estarmos vivos, e pela possibilidade de caminhar pela eternidade para que nos unamos cada vez mais à sua natureza divina. Que as nossas falhas de ego, de personalidade, sejam transmutadas para que sejamos deuses encarnados, como Ele quer que sejamos. Nessa oração silenciosa, vamos fazer os nossos pedidos, lembrando que o Cristo nos disse: peça e receberá, bata e a porta se abrirá. Peçamos então. É saúde, é riqueza material, é harmonia, é família, é esposo, é esposa, são filhos. Quais são os dons que queremos que a nossa vida contenha em abundância? Deus nos deu tudo, nos deu a vida e a consciência de estarmos vivos, o maior dom de amor que poderíamos receber. Além dos pedidos, vamos agradecer ao Pai por existirmos e sermos seus filhos e deuses como Ele. E ao voltarmos ao plano físico, vamos nos lembrar que temos a missão de sermos filhos de Deus em ação. Não somos só filhos do homem, somos filhos de Deus. E nessa dupla identidade devemos dirigir a nossa vida e irmanar com os nossos semelhantes e todos os seres que vivem no planeta Terra. A humanidade está subindo para a 4ª dimensão, planeta Terra para a 5ª dimensão, e muitos já estão vivendo como humanidade de 5ª dimensão, portanto, ascensionados em vida. Olhem a maravilha que é esse grande
programa de redenção do ser humano, de todas as almas, o retorno à fonte, depois de termos, durante mais de 60 mil anos, tido experiências não tão louváveis e outras louváveis, mas chegou a hora de fazermos o balanço de tudo, completar o que estiver faltando, transmutar o nosso karma e definitivamente sermos servidores conscientes da luz. Vamos nos despedindo do grande Pai Celestial, com a bênção de Melquisedeque, do Cristo e Espírito Santo. Vamos nos retirando, abraçamos as outras entidades que estão ali presentes, anjos, Elohim, devas, os nossos antepassados, e humildemente vamos nos retirando, entrando no fluxo espiralado do fogo violeta, que agora retorna da ilha nuclear de luz, voltando para a nossa galáxia, da galáxia para o nosso sistema solar, para o Sol do nosso sistema solar, para a Lua e finalmente para o planeta Terra, trazidos pelo fogo da misericórdia, voltando lentamente para os nossos corpos, inspirando profundamente 3 vezes e abrindo os olhos. Flávio, muito bem-vindos. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui com muita alegria hoje, novamente, para nos confraternizarmos, ainda que virtualmente, sabendo que como almas, no outro plano, não temos um problema de distância, como temos no plano físico, né? E estamos todos irmanados na luz divina. Lembrando que no Gênesis existia o Logos, né? Que disse, Fiat Lux, faça-se a luz, e a luz se fez. Tudo veio da luz, e tudo voltará para a luz. E durante as nossas encarnações todas, nós muitas vezes utilizamos mal a luz. Nós pegamos pontinhos de luz da nossa mônada, da nossa essência divina, da nossa chispa divina, e animamos criações que nem sempre foram benéficas. Essas criações de vidas passadas e desta vida são criações deletérias que precisam ser desmagnetizadas, precisam ser tornadas sem efeito para que o ponto de luz que existe em cada criação retorne à fonte. A nossa ascensão ao plano espiritual precisa que nós retiremos de tudo que a gente criou o ponto de luz que ficou preso nessas criações. Nossos pensamentos ruins criam elementais, criaturas mesmo, que ficam dentro de nós, criando situações para que a energia possa, eles possam retirar energia na medida em que criem situações que tenham a vibração daquela maldade que está dentro dessas entidades.
Então, recuperar o ponto de luz é o nosso maior jogo na nossa vida. Lembra do que é feita a nossa suprema luz, nossa perfeita luz? É feita da luz que nós temos e podemos utilizar, mas a luz está presa dentro das nossas criações evolutivas. Então, o conjunto de criações evolutivas precisa ser purificado para que o ponto de luz que está em cada uma das criações possa retornar à fonte. Na medida em que nós fizermos retornar os pontos de luz para a fonte, o Logos nos brinda com influxo de luz superior. Como estamos no plano físico, precisamos entender um princípio fundamental da espiritualidade, que é tudo que fazemos precisa ser ancorado na matéria. Por exemplo, a nossa casa, que tem um espírito que nela habita, um Deva que nela habita, nós passamos a vida ignorando que existe um ser muito sensível que habita na casa e tem a casa, o apartamento, como o seu corpo físico. E precisamos ajudá-lo a emanar a luz que ele tem para tornar a casa habitada por bons espíritos, pela harmonia divina. Como fazemos isso? Ajudando o Deva de uma casa a torná-la absolutamente harmônica. Por exemplo, oferecendo flores brancas, elegendo um canto da casa e, semanalmente, colocando flores brancas, mentalizando que é uma oferenda ao Deva. Lembro que o mundo espiritual, você precisa pedir que algo aconteça e, ao mesmo tempo, você precisa dar um testemunho físico do seu pedido. Por isso que nas cerimônias budistas, por exemplo, taoístas, religiões orientais em geral, se tem o costume de fazer oferendas no altar de Buda. Essas oferendas não são em benefício dos Budas, mas são uma forma do devoto tirar algo de si, fazer um sacrifício, um sacrifício, ancorando o pedido ao mundo espiritual. Então, vamos nos acostumar a sempre ancorar fisicamente tudo de elevado que nós fizermos. E não basta rezar, precisamos testemunhar a nossa relação com o alto, tornando alguma coisa da matéria uma âncora a essa relação. Vejam que é uma ciência, a ciência da luz, aprender a usar, não é? Existem N formas, flores, oferendas mesmo, na literatura taoísta, tem uma passagem que diz que se alguém não tem o que oferecer ao céu, uma pequena xícara de arroz é suficiente, porque se trata mais da intenção do que da riqueza do objeto. Então, esse seria um princípio importante para ampliar a luz que existe à nossa volta, mas ela só é acessível a nós na medida em que a invoquemos. Vejam que para que o fogo violeta atue intensamente na nossa vida, na nossa realidade, precisamos pedir que o fogo violeta atue. E o nosso corpo físico é o principal ponto de apoio dessa manifestação do fogo violeta. Então, como o nosso tema de hoje é
manifestar a nossa luz divina, temos que levar em conta que nós somos seres triplanares. Nós temos um corpo físico que está na terceira dimensão, que é o mundo do 1% da realidade total, e temos o corpo astral, que fica na quarta dimensão, e o corpo mental superior, que fica na quinta dimensão. Embora o plano mental tenha muito mais planos superiores agregados, nós podemos considerar esses 3 planos. Quem cultiva a consciência triplanar, nós não somos seres físicos, não somos só alma, somos espíritos que têm alma e que têm corpo físico. Quando temos essa consciência triplanar, podemos receber a luz infinita da 20ª dimensão, sob a direção do bem-amado mestre Melquisedeque. O amor infinito que mora na 20ª dimensão, a que podemos acessar pedindo ajuda de Melquisedeque, pode acelerar todos os processos, todas as operações da nossa vida prática no planeta Terra. Agora, todas as amarras, tudo aquilo que nos impede a felicidade em todas as áreas, agora nos é acessível através da luz do renascimento da 20ª dimensão. Precisamos garantir que a luz do Logos, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, irradie para a nossa vida, porque é a luz do Logos que constrói todas as coisas de nossa vida. Lembra que o Mestre Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, em nome do Cristo, eu lá estarei. Se vocês prestarem atenção, todos os milagres bíblicos sempre tiveram pelo menos 2 seres atuando para receber a luz do Logos. O próprio Jesus sempre estava em dupla com alguém para produzir um milagre. Ele, certamente, como ser divino, com a força crística atuando de maneira absoluta nele mesmo, ele mesmo não precisava de fazer em dupla, mas ele fez, porque ele queria demonstrar que nós devemos nos unir a uma outra pessoa, pelo menos, para então criar uma egrégora, uma pessoa, segunda pessoa, a egrégora. A egrégora é que tem o poder de atrair a luz do Logos. Então, muitas vezes, temos casamentos onde um dos cônjuges, tem um trabalho externo, tem o sucesso, e às vezes não percebe que a sua contraparte, seja o marido, seja a esposa, conforme seja quem está atuando ativamente, não percebe que o outro cria com ele uma dupla que atrai a energia do Logos. Então, mesmo que não trabalhe no sentido material, está sendo um elemento que atrai a energia do Logos. Na minha atividade de advocacia, durante décadas, atuava muitas vezes em casos em que existia o antigo concubinato. E as mulheres muitas vezes lutavam para conseguir metade do patrimônio do marido, e ele, de maneira ignorante, achando que só ele tinha construído o patrimônio, porque só ele trabalhava e a esposa ficava em casa, quando a magia patrimonial só acontecia porque o Logos mandava energia. E a energia era recebida porque 2 estavam
formando uma unidade que recebia a energia do Logos. Então, devemos valorizar sempre quem faz uma dupla conosco, mesmo que este sócio não seja tão operativo, não seja tão atuante, mas que, por fato de existir como outro polo, cria a energia neutra capaz de receber a luz do Logos. Aqui estou recebendo o exemplo, uma manifestação aqui, dando como exemplo a multiplicação dos pães, peixes, a multiplicação do azeite. Sempre existia uma dupla. Na questão da multiplicação dos pães, dos peixes, a mãe Maria, mãe de Jesus, chegou e disse para Jesus: filho, não tem mais azeite, melhor, não tem mais pão, não tem mais peixe. E o que Jesus disse para ela? Ele não falou, mamãe, vamos fazer alguma coisa. Ele falou, mulher. Não lembro bem o que ele falou, mas quando ele falou mulher, ele quis dizer assim, alguém que estava no nível dele. Ele é homem, ela é mulher, ele é positivo, ela é negativo, e, portanto, formando uma egrégora que atraía a energia do Logos. Se ele tivesse dito mamãe, ele estaria se referindo a um ser superior a ele. Então, ele ficava no mesmo diapasão da mãe dele. Graças a isso, a energia do Logos é que multiplicou os pães e multiplicou os peixes. No episódio do azeite, lá em Reis, que a viúva endividada estava, de repente, ficando viúva, se deparou com os fatos de que estava totalmente endividada, tinha filhos que estavam sendo ameaçados de sequestro pelos credores, e ela foi procurar o Eliseu, o profeta, Liacha. E, chegando lá, contou a história para o Eliseu, e o Eliseu disse, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Lembra que é preciso ter alguma coisa para ter mais daquela coisa. Jesus disse, aqueles que têm essa coisinha, vai ter mais. Aqueles que não têm essa coisinha, não vai poder ter nada. Então, esse princípio pelo qual a luz da alquimia de Saint-Germain atua, tem como princípio, se você quer ter alguma coisa, você tem que ter o começo dessa coisa. Tem que ter, por exemplo, no caso do tio Patinhas, lembram das histórias? A moeda número 1. Ele podia perder a fortuna toda dele, mas se perdesse a moeda número 1, ele não gostava. Ele ficava desesperado. Por quê? Porque o número 1, o começo das coisas, é muito importante. Então, ela tinha um pouco de azeite. E ele fez o roteiro dela. Então, você desce, no meio do caminho você empresta vasilhames, pega os seus filhos, entra dentro de casa, fecha todas as janelas e começa a derramar o azeite em todos os vasilhames. E todos se encheram. E aí ela pôde vender o azeite, pagou os credores e pôde viver tranquilamente toda a vida, criar os filhos e tal. Então veja que não foi o Eliacha que criou o milagre, nem a viúva endividada, mas foi o Logos que mandou a energia. Assina comigo. A energia do Logos, ela criou o universo inteiro, todas as coisas, todos os planetas, todos os espaços vazios entre os planetas, bilhões, trilhões de galáxias. Por que não poderia multiplicar um azeite? Não é? Mas lembra que temos regras. O Logos só atua se 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele.
O curioso é que ele não disse duas pessoas estarem reunidos. Muitas vezes, esse segundo reunido com o primeiro pode ser uma outra coisa, pode ser um animal, pode ser a própria casa, pode ser o seu carro. Vocês já perceberam que, às vezes, alguém que tem um imóvel, de repente o imóvel é invadido, ou ele sofre deterioração, etc. Por quê? Porque o casamento entre a pessoa e o seu imóvel não está unificado numa egrégora, através do amor, ausência de conflito e desejo real. Se a pessoa começa a destruir esses três elementos, por exemplo, pensando que não deveria ter aquela casa, que aquilo é muito custoso, se ela coloca conflito, desaparece a egrégora e vira um antagonismo, uma onda que vai destruir a relação entre o proprietário e a casa. Um exemplo, uma vez um cliente no Renaissance, por volta do ano 2000, ele chegou para mim e disse: a minha casa em Campos do Jordão foi invadida e levaram uma parede de madeira inteira. Aí ficamos refletindo sobre isso e chegamos à seguinte conclusão. Ele gostava muito de ir para Campos do Jordão, mas a esposa, dando aula numa universidade aos sábados, não queria saber de ir para Campos do Jordão. E os filhos queriam surfar na praia. E ele não tinha animação de ir sozinho para Campos do Jordão. Então, ele começou a desfazer o casamento dele com a casa. Lembra que quando a gente fala casa, a gente está falando do deva da casa, do espírito da casa. Não é só casa material, é um ser que mora lá. Quando ele colocou conflito na relação, naturalmente ele manteve o amor, manteve talvez o merecimento, mas entrou conflito. Quando entra o conflito, o espírito da casa permite que entre um ladrão e leve a parede da casa. Vejam que aqui no mundo físico, tudo tem que parecer mecânico, né? Como é que foi autorizado que o ladrão entrasse na casa? Mas no mundo já espiritual da quarta dimensão, é muito fácil uma combinação do espírito da casa com alguém que depois vai invadir a casa. É muito fácil, corriqueiro até. Então, chegamos a essa conclusão de que ele, em vez de manter o campo de força dele com a casa, ele desfez esse campo de força. E a onda que sustentava a casa, com o patrimônio dele, começou a destruir, mas foi apenas um alarme que o Deva deu para ele. Então, eu disse para ele, ou você, ainda que você possa querer vender a casa, melhor é restabelecer o casamento entre você e a casa. Porque senão o fluxo de luz para casa vai ser diminuído e o Deva vai fazer alguma coisa a respeito. Por que na cidade se vê lugares que são pichados e lugares que não têm pichação nenhuma? Porque alguém que é dono daquela casa pichada não está governando no plano da luz, não está em casamento mágico com o imóvel. E, portanto, o pichador não é mais do que um sujeito que mostra que algo está acontecendo. Algo ruim está acontecendo. Não está existindo amor, ausência de conflito e desejo real na relação entre algum proprietário e o seu imóvel. Então, veja que isto vale para qualquer assunto. Para sustentar a luz que deve existir em nossa vida, nós temos que fazer bons casamentos.
O Ike Batista, por exemplo, ele estava casado com o espírito de ser o homem mais bilionário do mundo. E ele tinha sustentado isso com amor, ausência de conflito e desejo real, até se tornar o 7º bilionário do mundo. Por que de repente, as coisas mudaram? A fortuna dele foi rapidamente, sumiu da frente dele e ficou dívida no lugar. Por quê? Porque quando cessa o ponto onde o Logos manda a energia, é como se houvesse o governo das forças involutivas. Então, é preciso fazer com que toda a fortuna dele, toda a matéria que for reunida, seja distribuída, ou para a natureza, ou para outras mãos, no caso da fortuna. Então, se vê que a chave é o que Jesus falou, fazer com que 2 ou mais estejam reunidos em nome do Logos. O Logos é o doador da vida. A vida é luz e a vida é eletrônica. Vocês têm alguma dúvida? Por que a vida é eletrônica? Porque a partícula do elétron é fóton, é luz. Então, tudo é luz, mas ela vem veiculada por vetores, como o elétron, como o átomo, como as coisas materiais. Então, precisamos fazer bons casamentos, e aí está o pulo do gato, né? Bíblico. Vamos nos unir bem com tudo que possuímos. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui, que é a minha espada e meu cetro. Eu tenho uma relação com isto baseado em amor, ausência de conflito e desejo real. Mas se eu começo a olhar para ele, eu tenho isso aqui há 40 anos, e digo assim, ele já está velho, eu quero outro, eu vou desmontando esse casamento. E, eventualmente, eu posso derrubar no chão e quebrar. Então, vejam que tudo tem que ser mantido com amor, ausência de conflito e desejo real. Mas essas 3 coisas não podem depender dos fenômenos. Por exemplo, quando alguém casa com alguém, né, esse casal tem que ser mantido com amor, ausência de conflito, como princípio, não como sentimento. Né? Porque se for sentimento, vai sofrer as flutuações dos fenômenos do dia a dia. Então, precisa ser o princípio originário do amor, que vem de Deus também, da ausência de conflito, da harmonia, que vem de Deus, e do merecimento, que vem de Deus. Então, não é nada a ver com o nosso mérito encarnatório, tem a ver com algo originário. No caso, por exemplo, do Ike Batista, creio que ele, pelas vicissitudes da vida, uma série de acontecimentos na vida dele, ele contaminou o topo do triângulo em que ele estava comprometido com a ideia de ser o bilionário número 1 do mundo. Ele trouxe coisas materiais e emocionais para onde deveria ter apenas a lógica do amor, da ausência de conflito e do desejo real. Sempre que tem alguma coisa acontecendo em nossas vidas, por exemplo, desarmonia familiar, carro quebrado, qualquer tipo de incidente, é sinal de que a nossa relação com cada coisa que está sofrendo algum evento está precisando ser restaurada, né? Aqui tem uma manifestação dizendo assim: fui doutrinada a ficar pobre depois da internet e fui aprendendo que não é assim. Então, a internet ele é uma fonte de conhecimento, de inteligência e de sabedoria. Assim como qualquer coisa, mas a internet nos possibilitou
uma aprendizagem em tempo real, né? Qualquer momento. E, principalmente, ter acesso àqueles que são paradigmas, né? Aqueles que já tiveram sucesso. E uma das formas de ter sucesso é copiar o sucesso de alguém, o que na neurolinguística chama-se modelar, né? É fazer exatamente o que aquele que teve sucesso fez, não é? Só que pouco se fala na metafísica do sucesso. Fala-se muito no processo de conquistar o sucesso. Mas a metafísica do sucesso é esse casamentozinho aqui em 5D. Quem casa com um propósito, que no caso, por ser 5D, é um espírito, quem casa com o espírito tem uma energia de exponencialização, de rapidez, maior que a velocidade da luz, a energia taquiônica, né? Por exemplo, o Google, né? Em poucos anos se tornou a realização do casamento entre os fundadores e o propósito transformador massivo, que é organizar a informação do mundo. Mesma coisa o Uber, a Amazon, né? Em termos de ser a logística melhor do mundo, né? O Elon Musk com os seus grandes casamentos, né? Inclusive casar com a ideia de levar o homem a colonizar Marte, né? Então, você veja, quem consegue criar o espírito das coisas em 5D, que tem a ver com esse triângulo, consegue uma fonte de energia, porque o Logos estará fornecendo energia. Porque pode ter toda a humanidade com a sua energia, não consegue realizar nada se o Logos não estiver presente para fornecer a luz, a energia. Lembra que luz é a quintessência, é a essência através da qual todas as energias foram criadas. Por exemplo, o ar, a água, a terra e o fogo. E a combinação de todos esses elementos surgiram todas as coisas. Como diria os taoístas, as 10.000 coisas, a infinidade de coisas. Ok? Agora eu estou à disposição de vocês para que, se quiserem fazer alguma pergunta ou querem se manifestar, eu estou às ordens. Tá? Guilherme, gostaria de falar alguma coisa? Estamos entrando com vídeos aqui. E a nossa querida astróloga, Mariângela, também está presente. Quem gostaria de falar? Mariângela. Olá, como vai? Prazer. Igualmente. Que bom estar aqui com Há você. quantas encarnações a gente faz dobradinha, né, Mariângela? Pois é, a vida traz, né? Fazem os reencontros. Isso é muito importante. Sem dúvida. Estou muito emocionado com a sua presença, viu? Muito obrigada, Luiz. Eu sei que todas as pessoas que eu consegui ajudar teve a sua bênção, né? Nós formamos aquela dupla que atraiu a energia do Logos para cada um deles, né? Sim. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. O que você gostaria de comentar? Olha, né, sempre que você me encaminha as pessoas, é um trabalho maravilhoso e com os feedbacks depois, o retorno que a gente tem. Então, eu só gostaria de agradecer o seu trabalho, por tudo que é feito, né, para a evolução dessas pessoas que estão nesse caminho. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Maria Ângela.
em nome de todos que foram beneficiados, e todos, sem exceção alguma, tiveram muitas transformações, e a coisa mais importante, se ligaram à luz do Logos, né? Sim. Se unificaram com o Logos, com o Pai Criador, né? E lembrando, nós viemos com um plano B encarnatório, que é o mapa astrológico de nascimento. Mas a Mariana ajuda a gente a entender o mapa astrológico de nascimento, que é o plano B, e transcendê-lo fazendo o plano A, né? Que é um renascimento, né? E ela conversa com os mestres, com os mentores de cada um. Não é um trabalho arbitrário, né? É um trabalho ritual multidimensional, né? Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço a confiança. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Quem mais gostaria de se manifestar? Guilherme fez o mapa, fez o renascimento há 20 anos atrás com a Mariângela, né? O Guilherme, ele tem uma memória de elefante, né? Ele lembra dos mínimos detalhes, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Me ajudaria muito a desenvolver mais o nosso assunto aqui, né? Enquanto alguém pensa, se pergunta, vamos continuar mais um pouco, embora já tenhamos chegado ao nosso final, né? Como passou rápido hoje, né? Então, vamos dar o nosso encerramento, lembrando que precisamos criar um mecanismo para que a luz divina acesse a nossa vida. Ou temos luz e temos consciência capaz de nos permitir lidar com os acontecimentos da vida, ou vivemos numa solidão espiritual, lidando com as nossas sombras sem poder integrá-las. E a maneira de integrar as sombras é retirar o ponto de luz que está animando essas sombras. E aí o material que está em volta, a sombra que está em volta, ela se dissipa naturalmente, né? Vai até o fundo do mar para ser reciclado. Ok? Vou agradecer a vocês pela presença hoje e vamos encerrar, então. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Pai Mãe, presente em nosso coração, agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia sagrado, de 11 de dezembro de 2024, neste santuário virtual, nestas 3 dimensões, mental, astral e física, na presença dos nossos queridos irmãos de todas as dimensões. Agradecemos aos mestres da grande fraternidade branca, agradecemos ao bem-amado Melquisedeque, que dá assistência espiritual ao nosso trabalho, ele que é o sacerdote rei, modelo para todos nós, que também devemos ser sacerdotes reis, porque devemos administrar o fractal do reino do céu na terra. Agradecemos nossos mentores, instrutores, guias espirituais. Agradecemos, enfim, a todos os seres que nos ampararam, colaboraram conosco no dia de hoje. Agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel, que proporcionou escudo de proteção, a deusa Astreia, que fez os encaminhamentos necessários, aos anjos da espada azul flamejante. A todos agradecemos o nosso amor incondicional. Obrigado, 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 obrigado.